Você está prestes a ouvir algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Não amanhã. Agora. Existe uma porta aberta na sua vida neste exato momento e algo dentro de você já sabe disso. Você sente, mas ainda não consegue nomear. Sente que algo está diferente, que alguma coisa está prestes a mudar, que este momento não é por acaso. E você está certo. Essa sensação não é ilusão, não é emoção passageira, não é esperança vazia. É reconhecimento. É o seu espírito respondendo a um chamado que Deus já fez. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que está do outro lado dessa porta, por que você ainda não atravessou e o que Deus está dizendo para você neste exato instante da sua vida. Fica aqui comigo até o final, porque o que vem nas próximas revelações vai tirar um peso que você carrega faz tempo, talvez anos, talvez décadas. E se você já se inscreveu no canal, já sabe que aqui a gente não enrola. Se ainda não se inscreveu, faz isso agora, ativa o sininho e vem comigo, porque a mensagem de hoje foi preparada especificamente para quem está nesse momento de limiar, esse momento entre o que foi e o que está prestes a ser. Você tem mais de 35 anos. Isso significa que você já viveu o suficiente para saber que a vida não é simples. Já passou por coisas que machucaram de verdade. Já se levantou de situações que deveriam ter te derrubado para sempre. Já orou em momentos em que a única coisa que restava era a fé. E talvez agora você esteja num daqueles momentos de novo. Um momento em que a conta não fecha, a relação está abalada, o corpo dá sinais de cansaço, o trabalho não satisfaz mais, e a sensação de que você merece mais do que isso fica te incomodando por dentro, toda noite, bem na hora em que você tenta dormir. Esse incômodo tem um nome. Ele se chama chamado não atendido. E Deus está falando com você através dele. Antes de continuar, preciso te perguntar. Você consegue identificar pelo menos uma área da sua vida onde você claramente sente que está preso? Onde você já tentou se mover, já orou, já pediu, mas continua no mesmo lugar? Se sim, escreve nos comentários agora a palavra preso. Isso vai me dizer que você está recebendo essa mensagem no momento certo e também vai ajudar o algoritmo a levar esse conteúdo para outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Vou te contar sobre a Maria. Não é um nome inventado para ilustrar, é uma história real com nome trocado por respeito. Maria tinha 47 anos. Mora em Belo Horizonte. Trabalhava há 19 anos no mesmo emprego, ganhou 2 promoções na vida inteira, sempre foi chamada de dedicada, responsável, confiável. E por dentro estava morrendo, não de doença do corpo, de esvaziamento da alma. Toda manhã, ela acordava com aquele peso no peito, aquela pergunta silenciosa que ela não tinha coragem de verbalizar. Isso é tudo que a minha vida vai ser? Ela orava todo dia, ia à igreja todo domingo, mas sentia que suas orações batiam no teto e voltavam, que Deus talvez não estivesse ouvindo, ou pior, que Deus estava ouvindo, mas havia decidido que ela não merecia mais do que aquilo. Isso é uma mentira antiga, profundamente enraizada, que o inimigo planta exatamente naqueles que Deus está prestes a promover. Vou explicar o que a ciência e as escrituras dizem sobre esse estado que a Maria vivia, e que talvez você também conheça muito bem. Neurologicamente, existe um fenômeno chamado inércia cognitiva. O cérebro humano, depois de anos repetindo os mesmos padrões, cria o que os neurocientistas chamam de trilhas neurais dominantes. Essas trilhas são como estradas de terra que viraram rodovias de tanto serem percorridas. Pensar que você não merece mais, que Deus não está ouvindo, que sua vida já está definida, que você passou da idade para recomeçar, essas são rodovias neurais. O seu cérebro percorre esses caminhos automaticamente, sem que você perceba, sem que você escolha. Mas a palavra de Deus diz algo revolucionário a respeito disso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo escreve: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega usada ali para renovação é anakainosis, que literalmente significa a criação de algo novo no lugar do antigo.
Paulo não estava falando apenas de teologia. Ele estava descrevendo um processo neurológico real, que hoje a neurociência chama de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novos caminhos quando exposto a novos padrões de pensamento, de fé e de ação. Deus sabia disso antes da ciência confirmar. A porta que está aberta para você não é uma metáfora vaga. É uma realidade espiritual concreta que exige que você enxergue além do que seus olhos físicos estão acostumados a ver. E agora preciso te contar o que está bloqueando sua passagem por essa porta. Porque a porta está aberta. Isso eu já te disse. A questão não é a porta. A questão é você. Existe um conceito no hebraico chamado lev, que significa coração, mas não o coração biológico. O lev é o centro da vontade, da consciência e da conexão com Deus. Os rabinos ensinavam que quando o lev está fechado, o ser humano pode estar rodeado de bênçãos e não as enxergar. Como um homem com os olhos vendados dentro de um quarto cheio de luz. A luz está lá. Ele é quem não consegue ver. E o que fecha o lev? Mágoa não resolvida, expectativas não cumpridas, orações que pareceram não ser respondidas, decepções com pessoas que deveriam ter sido seguras, vergonha de sonhos que você parou de contar para alguém porque já te julgaram antes. Essas experiências ao longo dos anos vão colocando camadas sobre o coração, não como proteção, como prisão. Você acorda todo dia carregando essa prisão invisível. E o pior, você acha que ela é você. Acha que aquela voz que diz não vai dar certo, não é para mim, já é tarde demais, é a sua voz. Não é. Essa voz tem um autor, e o autor não é Deus. Deixa eu te dar um dado concreto. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, mostrou que 67% dos brasileiros entre 35 e 55 anos relatam sensação de estagnação persistente, independentemente da faixa de renda. 2 em cada 3 adultos brasileiros nessa faixa etária acordam com a sensação de que suas vidas não estão indo para onde deveriam ir. Isso não é fraqueza. Isso é evidência de uma geração que foi ensinada a sobreviver, mas nunca foi ensinada a prosperar. E Deus está cansado de ver os seus filhos sobrevivendo quando Ele já preparou abundância. Agora, chegamos no núcleo desta mensagem. O que Deus está dizendo para você hoje? Há uma cena no Evangelho de João, capítulo 5, que pouquíssimas pessoas entendem na profundidade, que precisa ser entendida. É a cena do homem paralítico à beira do tanque de Betesda. Esse homem estava ali há 38 anos. 38 anos esperando um milagre que nunca vinha. E quando Jesus chega, ele não faz o que você esperaria. Ele não vai direto ao milagre. Ele para, olha para o homem e faz uma pergunta que parece óbvia, mas que é a pergunta mais profunda que alguém pode fazer. Você quer ser curado? A resposta do paralítico não é sim. Ele começa a explicar por que não conseguiu. Diz que não tem ninguém para colocá-lo na água quando ela é agitada. Diz que sempre que tenta chegar, outro chega antes. Em outras palavras, ele estava tão acostumado com a impossibilidade que perdeu a capacidade de responder a pergunta simples com um simples sim. Você está fazendo a mesma coisa agora. Deus está diante de você, a porta está aberta, e quando Ele pergunta você quer atravessar, a sua resposta começa com mas minha situação financeira, mais meu relacionamento, mais minha saúde, mais minha idade, mais o que as pessoas vão dizer. Mas eu já tentei antes. Jesus ignorou as desculpas do paralítico e disse apenas: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem que estava paralisado há quase 4 décadas se levantou. O milagre não esperou que ele parasse de ter desculpas. O milagre aconteceu no meio das desculpas, quando ele escolheu obedecer ao chamado. E foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele foi construído especificamente para trabalhar as camadas que estão sobre o coração, aquelas camadas de mágoa, de medo, de descrença, de expectativas quebradas que estão impedindo você de atravessar a porta que Deus deixou aberta. Durante 21 dias,
Ele te conduz dia a dia por um processo de renovação do entendimento. Exatamente como Paulo descreve em Romanos 12. É ciência espiritual aplicada à sua realidade concreta, brasileira, humana. O link para acessar está no primeiro comentário fixado do canal. Mas antes de ir lá, precisa ouvir o que vem agora, porque o que vou revelar na próxima parte vai explicar por que o seu bloqueio tem raiz mais profunda do que você imagina. Existe uma lei espiritual que poucos pastores falam porque ela incomoda. É a lei da identidade assumida. Em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés, o que Moisés faz? Argumenta. Diz que não é eloquente. Diz que as pessoas não vão acreditar nele. Diz que Deus deveria mandar outra pessoa. E Deus não concorda nem discorda das limitações de Moisés. Ele apenas diz: Eu sou o que sou, e te enviei. A identidade de Moisés não era o problema. O problema era que Moisés não se via com os olhos de Deus. E você está vivendo o mesmo problema hoje. Você está se vendo com os olhos da sua história, com os olhos das pessoas que te feriram, com os olhos dos sistemas que te diminuíram, com os olhos das experiências que te ensinaram que você não é suficiente. Mas Deus não te vê assim. Deus te vê como Ele te criou. Antes das decepções, antes das perdas, antes do cansaço, antes das contas, antes de tudo que o mundo fez com você, Ele te vê no original. E o original é poderoso, é capaz, é destinado, é escolhido. Vou te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade. Não para mim, mas para você mesmo. Quando foi a última vez que você acordou com genuína expectativa de que algo bom ia acontecer naquele dia? Não esperança desesperada. Expectativa tranquila, firme, enraizada. Se você está tendo dificuldade para lembrar, isso me diz exatamente onde você está. E me diz que essa mensagem chegou na hora certa. Escreve nos comentários agora a palavra identidade se você sente que perdeu de vista quem Deus diz que você é. Isso vai me ajudar a entender o que você está vivendo e a trazer mais conteúdos que falem diretamente à sua situação. Agora vou te apresentar o que a espiritualidade chama de portas e o que a psicologia chama de janelas de oportunidade, porque são a mesma coisa descrita em línguas diferentes. A psicóloga Carol Dweck, de Stanford, passou décadas estudando o que diferencia pessoas que prosperam de pessoas que estacionam. Sua conclusão foi que não é inteligência, não é talento, não é sorte. É o que ela chamou de mindset de crescimento versus mindset fixo. Pessoas com mindset fixo acreditam que suas qualidades são gravadas em pedra, que são o que são, que não vão mudar. Pessoas com mindset de crescimento enxergam cada desafio como uma porta, não como um obstáculo. Mas aqui está o detalhe que Dweck não abordou, porque ela não estava escrevendo teologia. O mindset de crescimento não nasce do esforço humano. Ele nasce da revelação divina. Quando Deus te mostra quem você é, quando o Espírito Santo te revela sua identidade em Cristo, isso não é motivação. Isso é transformação. É anacainosis, a renovação genuína, que não depende de você se esforçar mais, mas de você se abrir mais. E abrir-se é o passo que muita gente não consegue dar. Sabe por quê? Porque abrir-se significa vulnerabilidade. Significa admitir que precisa. E a nossa geração, os que têm mais de 35 anos hoje, foi criada numa cultura de resistência, de não chorar, de se virar, de não precisar de ninguém, de engolir seco e continuar. Essa cultura nos tornou guerreiros, mas também nos tornou fechados. E guerreiros fechados não recebem suprimento. Eles brigam sozinhos até esgotarem. Deus não quer que você esgote. Ele quer te suprir. E é exatamente aí que o livro sagrado 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus entra como instrumento de abertura. Cada dia é projetado para desmontar uma camada de fechamento. Não com violência emocional, não com culpa religiosa, não com mais exigências sobre você que já está cansado. Com verdade que liberta. Com exercícios práticos de renovação da mente que você aplica na sua vida cotidiana. Na sua casa em Montes Claros,
na sua realidade brasileira, no seu dia a dia real. Eu sei que você já tentou coisas antes e não funcionaram, mas esse livro sagrado não é mais uma tentativa humana. É um instrumento preparado pelo Pai para um momento específico da sua jornada. E esse momento é agora. O link está fixado no primeiro comentário do canal. Já tentaram tirar esse conteúdo do ar antes. Já houve pressão para silenciar essa mensagem. Porque o que ela ensina vai contra a narrativa que quer manter você pequeno, dependente e estagnado. Mas enquanto estiver disponível, é para você acessar. Acessa agora e comenta. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a voz que ainda sussurra que você não merece atravessar essa porta. Existe uma armadilha espiritual que afeta especialmente os que já viveram muito, os que já sofreram muito, os que já oraram muito sem ver resposta. Eu chamo de teologia do merecimento. É a crença inconsciente de que Deus abençoa quem merece. Que se você não está prosperando é porque você fez algo errado. Que se a sua vida está difícil é porque Deus está te castigando ou te testando e você ainda não passou no teste. Isso é uma das mentiras mais cruéis que o religiosismo introjetou na mente do povo brasileiro. E eu vou te dizer isso com toda a clareza que tenho. Não é verdade. A história de Jó destrói essa teologia completamente. Jó era descrito como um homem íntegro e reto. A Bíblia não deixa dúvida. Ele andava bem diante de Deus e ainda assim perdeu tudo. Filhos, bens, saúde. E os amigos de Jó, que representam exatamente a teologia do merecimento, foram e ficaram tentando explicar o sofrimento dele com base no que ele teria feito de errado. E no final do livro, quem Deus repreende? Os amigos. Deus diz que eles não falaram de Deus o que era reto, como havia falado Jó. Em outras palavras, honestidade diante de Deus vale mais do que explicações religiosas bonitas. A sua dificuldade atual não é prova de que Deus te abandonou. É prova de que você está num processo. E processos têm fases. A fase mais escura geralmente precede o amanhecer mais luminoso. O profeta Isaías, no capítulo 43, traz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Deus diz: "Eis que faço uma coisa nova, está prestes a acontecer. Não percebes? Abrirei um caminho no deserto e rios no lugar ermo." A estrutura gramatical original em hebraico é interessante. O termo usado para "está prestes a acontecer" pode ser traduzido como "já está brotando". Não vai acontecer, já está brotando, neste momento. Enquanto você assiste a esse vídeo, o que está brotando na sua vida agora, mesmo que você não consiga ver ainda? Porque as raízes crescem antes das flores aparecerem. A preparação acontece no escondido antes da manifestação aparecer no visível. Vou te contar o que aconteceu com a Maria que eu mencionei no começo. 6 meses depois daquele dia em que ela decidiu que não ia mais se conformar com aquela vida travada, ela havia saído do emprego de 19 anos, aberto um negócio próprio na área de confeitaria artesanal e estava faturando mais em 3 meses do que havia faturado em um ano inteiro como funcionária. Mas aqui está o detalhe mais importante. Nada de concreto mudou nos 6 meses entre a decisão e a transformação. O emprego era o mesmo. A conta era a mesma. O marido continuava sem acreditar muito. Os filhos continuavam com as demandas de sempre. O que mudou foi ela. Mudou por dentro. A porta estava lá antes. O que mudou foi que ela parou de olhar para as razões pelas quais não podia atravessar e começou a andar em direção à porta. Isso é fé bíblica. Não é negação da realidade. É escolha consciente de caminhar em direção ao que Deus prometeu, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. E o livro sagrado 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus foi criado para ser o seu acompanhamento nesse caminhar. Não é teoria, não é teologia abstrata. É um roteiro diário para você percorrer em 21 dias o mesmo processo de renovação que Paulo descreve, que Moisés viveu, que a Maria experienciou. Dia a dia, revelação por revelação,
camada por camada. O sistema não quer que você leia esse livro sagrado. Já houve tentativa de remover esse conteúdo. Por isso o link está no primeiro comentário fixado, disponível agora, mas não sabemos até quando. Se algo já está se movendo dentro de você enquanto você ouve essa mensagem, isso é o Espírito Santo respondendo. Acessa o link agora e comenta: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o espírito de adiamento que vive tentando te convencer de que o melhor momento para agir é depois. Porque existe um inimigo específico que age nas vidas das pessoas que estão à beira de uma virada. E esse inimigo não é o que a maioria imagina, não é o fracasso, não é a dificuldade, não é o sofrimento. O maior inimigo de quem está prestes a atravessar a porta aberta por Deus é o quase. É ficar no limiar, é sentir o chamado e não responder. É reconhecer a oportunidade e dizer, amanhã. É ter certeza de que Deus está falando e continuar parado esperando uma confirmação mais clara, um sinal mais óbvio, uma situação mais favorável. Os israelitas ficaram 40 anos no deserto, não porque Deus os abandonou, mas porque eles ficaram em loop. Chegavam à borda da terra prometida e voltavam. Mandavam espias e os espias voltavam divididos entre o relatório da fé e o relatório do medo. E a maioria sempre seguia o relatório do medo, porque o medo é mais barulhento. O medo fala mais alto. O medo tem argumentos mais detalhados, mais convincentes, mais baseados na realidade visível. A fé fala baixo, mas é a fé que conduz à terra prometida. Caleb tinha 85 anos quando finalmente entrou na terra que Deus havia prometido. 85 anos. E o que ele disse quando chegou o momento de receber sua herança? A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 14, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Agora dá-me este monte. Com 85 anos, depois de 40 anos no deserto, depois de ver toda uma geração morrer esperando, Caleb não pediu um lugar fácil. Pediu o monte. O lugar difícil. O lugar onde estavam os gigantes. Porque Caleb sabia que o tamanho do desafio não define o resultado quando Deus está do seu lado. Você está na posição de Caleb agora. Talvez com cicatrizes, talvez com cansaço acumulado, talvez com uma lista longa de tentativas que não deram certo. Mas você ainda está aqui. Isso não é acidente, isso é propósito. Você ainda está aqui porque o que Deus preparou para a sua vida ainda não aconteceu. E Ele não vai deixar que você saia de cena antes de acontecer. Diz comigo agora. Fala em voz alta mesmo que você esteja sozinho. Eu não vim até aqui para parar aqui. Fala de novo. Essa declaração tem poder. A neurociência chama de afirmação verbal ativada. A Bíblia chama de confissão. E as duas estão dizendo a mesma coisa. O que você fala em voz alta sobre si mesmo molda quem você se torna. Agora preciso te falar sobre os 3 sinais de que Deus está de fato abrindo uma porta na sua vida neste momento. Porque muita gente descarta esses sinais como coincidência ou como emoção e perde a oportunidade de entrar. O primeiro sinal é inquietação santa, uma sensação de que algo precisa mudar, não o desespero caótico de quem está em crise. A inquietação santa é diferente. É uma pressão gentil por dentro, um chamado constante, uma certeza que não passa, mesmo quando você tenta ignorar. Essa inquietação é o Espírito Santo tocando no seu espírito. É Deus batendo na porta do coração. E se você está assistindo a esse vídeo até aqui, você já conhece essa sensação. O segundo sinal é a convergência de mensagens. Quando Deus está abrindo uma porta, Ele fala por vários canais ao mesmo tempo. Você lê uma passagem bíblica e ela parece escrita para você. Você ouve uma pregação e parece que o pastor estava na sua sala vendo sua vida. Você encontra um vídeo no YouTube, esse vídeo, por exemplo, e as palavras parecem ser exatamente o que você precisava ouvir. Não é coincidência, é confirmação. O terceiro sinal é resistência aumentada. Parece contraditório, mas quando Deus está prestes a abrir uma porta, o inimigo aumenta a pressão. As dificuldades parecem mais intensas, os problemas parecem mais graves,
A cabeça fica mais pesada, o cansaço fica mais denso. Isso não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você está perto demais do avanço para o inimigo ficar quieto. Os 3 sinais estão presentes na sua vida agora? Escreve nos comentários 3 sinais, se você se identificou com todos eles. Quero saber que essa mensagem está chegando às pessoas certas. Vou agora entrar na parte mais prática e poderosa desse vídeo. Vou te dar os 3 passos concretos para atravessar a porta que Deus deixou aberta. Não são passos religiosos, são passos espirituais com aplicação prática e imediata na sua vida real. Primeiro passo: nomeie o que você quer. Parece simples, mas você ficaria surpreso com quantas pessoas passam a vida pedindo a Deus coisas vagas. Quero melhorar, quero ser feliz, quero que minha vida mude. Deus não é um gênio de lâmpada mágica que responde a desejos vagos. Ele é um pai que quer entrar em relação com um filho que sabe o que precisa e tem coragem de pedir com clareza. Abacuque 2 diz: escreve a visão, grava-a nas tábuas, para que o que a lê possa correr. Escreva, grave, não guarde na cabeça. A mente é um arquivo caótico. O papel é um altar. Quando você escreve o que quer com clareza, você está formalizando um acordo com o céu. Pega um papel agora, pode ser depois do vídeo, e escreve com precisão. Em qual área da sua vida você quer ver Deus agir? Saúde, finanças, relacionamento, propósito profissional, espiritualidade? Seja específico. O quanto mais específico, mais poderosa a oração, mais clara a visão, mais definido o caminho. Segundo passo: faça o movimento de obediência. Sempre que Deus abriu uma porta na Bíblia, o personagem teve que fazer um movimento primeiro. Noé construiu o barco antes de ver uma única gota de chuva. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro saiu do barco antes de saber se ia afundar ou caminhar. O milagre veio depois do movimento. Qual é o movimento de obediência que você está adiando? Pode ser uma conversa que você precisa ter. Pode ser um perdão que você precisa oferecer. Pode ser uma decisão profissional que você está postergando. Pode ser simplesmente se abrir para receber, parar de lutar sozinho e aceitar o que Deus está oferecendo. Faça o movimento. Não espere condições perfeitas. Condições perfeitas não existem. O que existe é graça suficiente para cada passo que você dá em fé. Terceiro passo: posicione sua boca. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é lei espiritual. O que você declara sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre sua família, tem peso no plano espiritual. Você não está confessando realidade, você está confessando destino. Comece hoje a falar diferente sobre você. Não de forma artificial ou negando os problemas, mas com a firmeza de quem sabe de onde vem a sua ajuda. Eu sou filho de Deus, e Ele cuida de mim. Eu estou sendo guiado por mãos que não falham. A porta que Deus abriu para mim, ninguém pode fechar. O que foi planejado para a minha vida vai acontecer. Essas não são palavras bonitas. São declarações de guerra contra o espírito de limitação que tentou te convencer de que você já chegou no máximo da sua vida. Você não chegou. Você está chegando. Quero falar com você agora sobre algo que muita gente tem medo de admitir: a solidão do processo. Quando Deus te chama para atravessar uma porta, raramente todo mundo ao seu redor vai entender. Às vezes, vai ser o contrário. As pessoas mais próximas vão ser as primeiras a questionar, vão chamar de sonhador, vão apontar para os riscos, vão lembrar das vezes em que não deu certo antes. Isso não significa que elas são seus inimigos. Significa que elas estão vendo com olhos humanos o que Deus está vendo com olhos eternos. Jesus disse em Lucas 4 que profeta nenhum é bem recebido na sua própria terra. E em João 7, quando ele estava prestes a fazer a maior declaração pública do seu ministério, a Bíblia diz que seus irmãos não criam nele. Os seus próprios irmãos, os que cresceram com ele, os que conheciam sua história, não criam. Você pode estar vivendo isso agora. A sensação de que o chamado que você sente
Não é compreendido pelas pessoas que deveriam te apoiar. Isso é doloroso e é real, mas não é definitivo. José foi vendido pelos irmãos. Daniel foi jogado na cova dos leões por quem deveria governar ao lado dele. Paulo foi apedrejado pelas cidades que havia evangelizado. O caminho do chamado frequentemente passa por rejeição antes de chegar ao cumprimento. A pergunta não é se as pessoas ao seu redor vão entender. A pergunta é se você vai caminhar mesmo assim. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O chamado incluiu deixar para trás o familiar. Não porque o familiar é necessariamente ruim, mas porque o novo destino exige uma nova identidade. E identidades novas, às vezes, não cabem nas mesmas caixas de sempre. Você está sentindo esse chamado para o novo, para além do familiar, para além do que sua família acha que você deveria ser, do que seu círculo social espera de você, do que sua história diz que você pode alcançar? Esse chamado é de Deus. Responde a Ele. Antes de chegarmos ao fechamento desse vídeo, preciso te dar a chave que une tudo o que conversamos hoje. É uma chave simples, mas poderosa. É a chave da expectativa ativa. A maioria das pessoas vive num estado que eu chamo de esperança passiva. Esperam que as coisas melhorem, esperam que Deus haja, esperam o momento certo, a confirmação clara, o sinal inequívoco, e ficam esperando anos, décadas, a vida inteira. A expectativa ativa é diferente. É quando você sabe que Deus está agindo, mesmo antes de ver. É quando você age como se a promessa já fosse realidade, não de maneira irresponsável, mas de maneira fiel. É quando você prepara o espaço para o que está chegando. Quando você arruma a casa para o visitante que não chegou ainda, mas que você tem certeza que vai chegar. Quando você abre a agenda para o projeto que ainda não foi confirmado, mas que você sabe que é de Deus. Os 10 leprosos em Lucas 17 foram curados enquanto iam. A Bíblia diz que foram curados no caminho, não antes de sair, não quando chegaram, enquanto iam. A cura aconteceu no movimento. A bênção encontrou quem estava se movendo em fé. Comece a se mover em fé hoje, não depois de ver, agora. E é exatamente aqui que o livro sagrado 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus se torna o instrumento mais prático que você pode ter nas mãos agora. Porque Deus abriu essa porta para você. Esse sentimento que você sentiu durante todo esse vídeo não é acaso, é o Pai te conduzindo. Cada palavra que você ouviu hoje foi preparada para tocar exatamente onde você estava travado. E o livro sagrado vai continuar esse processo pelos próximos 21 dias, dia a dia, passo a passo, revelação por revelação, até que você não seja mais a mesma pessoa que começou. Não porque você se esforçou mais, mas porque você permitiu que Deus trabalhasse o que precisava ser trabalhado. Tudo que tentaram calar sobre esse livro sagrado diz o quanto ele incomoda o sistema. O link está no primeiro comentário fixado, disponível agora. Acessa, baixa e comenta. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. O Pai está esperando você dar esse passo. A porta está aberta. Você sabe disso. Algo em você já sabia disso antes mesmo de começar a assistir esse vídeo. Agora que você decidiu agir, a última verdade que vou te revelar é também a mais libertadora de tudo que dissemos hoje. A porta que Deus abriu para você não é uma porta que você alcançou por mérito. É uma porta que você recebeu por graça. E isso muda tudo. Porque se você tivesse que merecer para entrar, você talvez nunca entrasse. Sempre haveria mais um pecado a resolver, mais uma falha a corrigir, mais um dia de prova para passar, mais uma camada a vencer antes de ser suficientemente digno. Mas a graça não funciona assim. A graça diz: você não é digno, e a porta está aberta assim mesmo. Você não merece, e o convite está de pé assim mesmo. Você tem cicatrizes, você cometeu erros, você pensou coisas que te envergonham, você falhou com pessoas que amava, e ainda assim o Pai foi ao seu encontro no momento em que você estava mais longe. Como o pai do filho pródigo que viu o filho de longe, correu em sua direção e o abraçou antes que ele terminasse o discurso de arrependimento.
Isso é Deus. Não o Deus do religiosismo que conta seus pecados antes de abrir as portas. O Deus da graça que abre as portas porque te ama, não porque você mereceu. Algo em você já sabe que esta porta está aberta. Algo em você já reconhece que esse momento é diferente, que esse vídeo chegou na hora certa, que as palavras que você ouviu hoje não foram por acaso, que o chamado que você sente é real, que a virada que você precisa é possível, que Deus não esqueceu de você, que o melhor da sua vida ainda está à frente. Você não chegou ao fim, você chegou ao começo do que realmente Deus preparou para você. Atravessa essa porta. Curte esse vídeo se ele tocou em você hoje. Se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque tem muito mais mensagem vindo por aí que vai continuar esse processo na sua vida. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E vai lá no primeiro comentário. Acessa o livro sagrado 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus e comenta: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. A porta está aberta. Ela sempre esteve. Agora é a hora de entrar.